Salve, confrados e consolo, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Neste capítulo, que eu chamarei de extra, estarei fazendo uma compilação de vídeos e imagens minhas e de outros parceiros das viagens que fizemos aos Vales dos Vinhedos, mais especificamente a Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, que ficam no Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu só lhes peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, deixa aí o seu curtir, assim você me ajuda e me dá um ânimo, né, para continuar a produzir conteúdos sobre vinhedos e vinhos do Brasil e do mundo, que eu gosto muito. O Vale dos Vinhedos fica a 120 km de Porto Alegre e a 500 km da minha terra, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. A gente foi de moto em setembro, né? Então, Bento Gonçalves tem hotéis assim bem pertinho dos vinhedos e algumas pousadas que pertencem às próprias vinícolas. As terras são formadas por colinas e montanhas, local que os imigrantes italianos se estabeleceram na época da imigração, a partir de 1875 em diante. Quem conhece afirma que a região é bem parecida com a região da Toscana, na Itália. São 82 quilômetros quadrados de parreiras a perder de vista, com cerca de 30 vinícolas, algumas grandes, outras pequenas, algumas com tradição, outras sem muita tradição, tradição assim de 180 anos, tá certo? Uma mais linda que a outra. Os espumantes da região estão sendo exportados e reconhecidos pelo mundo todo, inclusive por países assim que estão tradicionais na produção de vinhos. E nas próprias vinícolas a gente vê que tem jardins onde as pessoas podem deitar, sentar e relaxar e tomar espumantes da melhor qualidade com os amigos, com as pessoas que amam, tranquilamente relaxar, escutar uma musiquinha e apreciar um espumante produzido na região do Vale dos Vinhedos. Dá para conhecer em algumas parreiras, chamadas modelos, mais de 50 tipos de uvas que são utilizadas em vinhos espumantes lá da Serra Gaúcha. A gente sabe que o Napoleão Bonaparte, francês, que organizou as classificações de vinhos lá na França, as Grand Cru e etc., uma das grandes paixões dele, além das guerras, é óbvio, né, eram os espumantes e os vinhos. Ele sempre dizia que depois de uma vitória, ele degolava um espumante e dizia que aquele espumante era merecido. E depois de uma derrota, era necessário, né? Então ele tomava o espumante na derrota ou na vitória. Na vitória merecida e na derrota necessário para afogar as mágoas. Bento estimula os sentidos, alimenta os corpos e alegra as nossas almas. Na década de 60, foi fundado em Bento Gonçalves o Colégio de Viticultura e Enologia, o atual Centro Federal de Educação Tecnológica, formando os primeiros técnicos enólogos. Os primeiros indícios do enoturismo no Vale dos Vinhedos surgiram na década de 70, quando algumas empresas familiares que produziam vinhos comuns, elaborados com uvas americanas e híbridas, modificaram suas plantações e começaram a produzir mudas e parreiras somente vitiviníferas, de origem europeia, e iniciaram a produção de vinhos finos. Estes vinhos finos eram comercializados nas próprias vinícolas, atraindo consumidores da cidade ali de Bento e das cidades vizinhas. Além disso, muitas festas ligadas ao vinho contribuíram para criar um público cativo, né? Por exemplo, a Festa Nacional do Champanhe, que antigamente podia ser chamada de champanhe, a Fena Champanhe em Garibaldi, a Festa Nacional do Vinho, a Fena Vinho em Bento Gonçalves, e a Festa da Uva em Caxias do Sul. Foi na década de 90, no entanto, que o enoturismo veio a se consolidar no Vale dos Vinhedos. A evolução da vitivinicultura no Rio Grande do Sul e no Vale dos Vinhedos está diretamente ligada à identidade do imigrante italiano. Alguns autores afirmam que a evolução tecnológica ao longo das últimas 3 décadas, aplicada aos processos produtivos vitícola e vinícola, tem resultado em produtos que estão conquistando mercados mais exigentes do mundo todo. Eu até já falei isso, né? A partir dos anos 80 e 90, a tecnologia foi disseminada no setor vitivinícola gaúcho, inclusive nas pequenas vinícolas, estimulada pela instalação de empresas multinacionais como a Bacardi Martini, a Chandon do Brasil. Começaram a controlar os processos produtivos e as fermentações
começaram a utilizar leveduras e enzimas e utilizar tanques de aço inoxidável. Foi uma década assim marcada também pelo fortalecimento das vinícolas familiares. Elas deixam de vender suas uvas para as grandes vinícolas e passam a utilizá-las, as uvas, né, para fazer o seu próprio vinho e comercializá-lo. Isso foi consequência também de que algumas vinícolas de grande porte, na cidade de Bento Gonçalves e em toda a Serra Gaúcha, passaram por fortes crises. Muitas delas vieram a falir nos anos 90, consequência da entrada de vinhos importados com custo inferior, principalmente do Chile, etc., né? Conhecido pelos produtores de uva da Serra Gaúcha como febre da garrafa azul. Em decorrência dessas crises, muitas vinícolas deixaram de pagar a uva para os produtores e estes, consequentemente, passaram a estruturar empresas próprias e a vinificar as suas próprias produções. Em 95, 6 vinícolas do Vale dos Vinhedos se associaram, fundando a Associação dos Produtores dos Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, a Aprovale. A associação tinha vários objetivos, entre eles a qualificação dos produtos vinícolas e derivados e o estímulo à promoção e do potencial turístico da região. O Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação geográfica de procedência do Brasil, outorgada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Iniciou com a delimitação geográfica da região, estudos topográficos, topoclimáticos relacionados aos mapas e solos. A partir desses estudos, o Vale dos Vinhedos é composto por parte dos municípios de Monte Belo do Sul e de Garibaldi, e Bento, que a gente já falou também, né? E depois a gente viu que a primeira DO do Brasil foi criada e foi transformada, a IP foi transformada em DO, que é essa IP do Vale dos Vinhedos, que abrange esses 3 municípios. Ela tem 140 anos. Ela é de 1880. Se mantém original, as pedras. Imagina que o ajunte dela é barro, esterco e palha. Ela foi cenário de novelas. Gravaram aqui Água na Boca, Passione, Além do Tempo e a mais recente das 6, Tempo de Amar. Então fizeram cenas nesta casa, na Erva Mate, que é a casa seguinte, então aqui da nossa rota. Nós tinha vergonha de mostrar esta casa e hoje é o orgulho da família. A casa do bisavô, hoje é cenário de filmes e novelas. O grande chefe supremo, criador de todas as coisas, criador dos homens e da natureza, também criou as uvas e os vinhos. Com a mesma certeza com que os nossos irmãos agricultores podem confiar na alternância das estações, dos anos e dos anos e dos anos, sua palavra, Senhor, é como as estrelas do céu que vivem para todo sempre e são incomensuráveis. Como podes comprar ou vender as uvas e os vinhos, pois eles pertencem à terra? Nós não somos donos da natureza ou do esplendor do sol, iluminando o dia a cada manhã. Como podes então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre o nosso tempo, mas sobre o nosso final em tuas mãos estamos, Senhor. Toda esta plantação é sagrada para o nosso povo, que veio de uma terra tão distante para sofrer, mas para ensinar a plantar essa frutinha tão pequena, mas tão especial, que gera vida e vinda em abundância para muita gente humilde. Cada folha reluzente, todas as plantações na sua infinitude, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência destes gringos teimosos que teimavam em continuar a lutar, em continuar a sobreviver da sua plantação apaixonante. Sabemos que o homem urbano não compreende o modo simples dessa gente viver e de sobreviver. Para eles, um terroir é igual ao outro, porque ele é um estranho que vem de noite ou de dia e nos visita, mas não tem noção de todo o nosso trabalho árduo. Para muitos deles, a terra não é sua mãe, mas sim a sua empregada, e depois de exauri-la, ele vai embora.
deixa para trás a história dos seus pais, sem remorsos de esquecer o passado e sem base para construir a sua própria história. Rouba a terra dos seus irmãos para sucumbir na ironia do lucro a todo custo, sem nada respeitar. Por causa da sua ganância, empobrecerá a terra e vai deixar atrás de si os desertos. Mas talvez isso seja assim por ser o homem, um ser selvagem que não compreende a sua missão plenamente na terra. Mas nesta terra de Bento Gonçalves tem um lugar onde você pode ouvir o desabrochar da folhagem da primavera, os trabalhadores humildes e alegres colhendo uvas para produzir os seus vinhos, dos invernos onde as videiras dormem e choram após serem cortadas para economizar as suas forças, dos galhos das ramas que produzem o seu fruto e que são delicadamente cuidadas por homens que entendem que as plantas são seres viventes, com sentimentos, com alegrias, com dores e com amores. Este homem que valoriza o suave sussurro do vento sobre o espelho da água e o próprio cheiro do vento, purificado pela chuva do meio-dia e com o aroma da terra. O ar é precioso para este homem e este povo, porque todos os seres vivos respiram o mesmo ar, animais, vinhedos, homens. O homem precisa entender que tudo está relacionado entre si. Tudo que fere a terra, fere também os filhos da terra. O nosso Deus é o mesmo Deus. Julgas talvez que o podes possuir da mesma maneira como desejas possuir a nossa terra, mas não podes. Ele é Deus da humanidade inteira e quer bem igualmente a todos os homens. A terra plantada é amada por ele. E causar dano à terra é demonstrar desprezo pelo seu Criador. Demos glórias a estes homens e mulheres, desbravadores do território sul-rio-grandense, que construíram uma história que, por mais simples que sejam, faz parte da sua herança e devem se orgulhar todos os dias e todos os dias e todos os dias de todos estes feitos. Viva as videiras que são vida! Viva os seres humanos que ajudaram as videiras a florescerem e a produzirem seus maravilhosos frutos. Viva o Senhor Deus que deu a este homem o dom de vinificar essa uva e a compartilhar com todos nós. Assim eu encerro este capítulo extra que eu estou falando novamente do Vale dos Vinhedos, assim com poesia, com alegria, com cheiro de terra e com cheiro de vinho e com cheiro de uva. Um abraço a todos, que vocês possam ter gostado desse capítulo, porque tem muitas e muitas imagens maravilhosas. Se inscrevam no meu canal e deixem o seu joinha, me ajudem a continuar a produzir estes vídeos que tanto me alegram.